um tema bem atual, que é utilizar o MuleSoft aí como um agente de IA, através aí dos conectores MCP e AI-Chain, né. São 2 conectores lançados aí recentemente no ecossistema MuleSoft. E, bom, vale ressaltar que nessa apresentação eu não vou abordar ali o A2A, que é o Agent to Agent, que também foi lançado aí, junto com esses outros, né. A gente vai focar aqui apenas no MCP e no AI-Chain. Bom, vamos aqui para a agenda, né, aqui está um resumo do que vai ser essa nossa apresentação. A gente vai iniciar aí com uma visão geral, uma contextualização do tema, para que todo mundo fique na mesma página e todo mundo entenda a importância ali de agente de IA, do que é IA direitinho, né, tá. E depois a gente vai falar sobre o MCP, explicando o que é MCP, para que ele serve, como que isso vai ser aplicado no contexto ali de integrações e agentes, tá. Aí a gente vai para uma primeira demonstração, que é para ver o MCP funcionando ali na prática. Aí a gente volta aqui para essa apresentação, vamos falar também ali do AI Chain, eu vou também explicar o que é o projeto AI Chain, o que é o connector, quais as principais operações, e aí a gente vai para uma demonstração do AI Chain também ali na prática, e no final a gente abre ali para dúvidas e perguntas, beleza? Bom, antes da gente começar, eu gostaria também aqui de me apresentar. Tem pessoas aí que eu já trabalhei, né, que acho que tem umas pessoas aí que eu conheço já e que também me conhecem, mas tem aqui acho que gente que não me conhece, né. Eu trabalho já com Mule há quase 4 anos, sou desenvolvedor aí certificado, né, tenho MCD1, MCD2, MCPA, trabalho aí também em conjunto com o Renato na Evermind já há um tempinho, tá, e tô aí no atuando já com Mule já, né, já tem uns aninhos aí. Bom, vamos lá. Eh, Vamos começar aqui com a contextualização e uma visão geral aí do tema, tá. É importante também falar, né, aí sobre nas empresas, né, então teve uma pesquisa da McKinsey and Company ali, que ela mostra que a inteligência artificial ela está acelerando como nunca, né. Então, de acordo aí com essa pesquisa, a adoção de IA nas empresas, ela teve um crescimento aí significativo no último ano, né, a gente vê ali que saltou de 55 para 72%, hã, e além disso, o uso de IA generativa já está presente em 65% ali das empresas, então já estão usando, né, cada vez mais aí a IA de alguma maneira para fazer alguma atividade, né, bom, e esse crescimento, ele se dá principalmente por conta de alguns fatores aí principais, como a gente vê mais soluções de IA no mercado, a gente vê cada vez mais aí ferramentas que, eh, facilitam a vida ali de desenvolvedores e que fazem, chatbots, esse tipo de coisa, né. Tem também a pressão para adotar a tecnologia e não ficar para trás, né, que é o famoso fear of missing out. Tem também a necessidade de inovação para aumentar a eficiência, automatizar processos, né, então o pessoal tem pressa, né, de colocar IA e cada vez mais a gente vê esse boom aí da IA, tá. Só que esse movimento ele não se limita somente ao uso pontual ali da IA no dia a dia, né. Então muito se fala hoje de agentes de IA. E o que seriam esses agentes de IA, tá. Esses agentes, eles são funcionários, praticamente funcionários digitais que executam tarefas desde atendimento ao cliente, até mesmo uma análise preditiva. E aí teve uma outra pesquisa, né, feita ali pela LangChain que evidencia a tendência aí de uso dos agentes de IA nas organizações. A gente vê que 51% das empresas já têm agentes em produção, né, isso aqui falando no âmbito global, não só aqui no Brasil, e 78% aí pensam tem planos, né, de desenvolver e colocar agentes ali em produção, tá. E aí isso levanta uma questão, como que a gente pode construir os agentes? Quais são as opções que a gente tem ali para construir esses agentes, né, enfim. Aí a gente tem algumas abordagens aí possíveis, tá. A primeira seria a solução de prateleira, né, soluções prontas como chatbots, soluções de RPAs aí que
já fazem uso de IA, porém esse tipo de solução ele apresenta uma menor flexibilidade, uma, possibilidade ali também de customização um pouco menor, né, e aí você fica limitado ao que o fornecedor te oferece. A gente também tem a plataformas ali de pouca codificação, né, low code, que garantem ali umas soluções, gráficas, né, componentes ali de às vezes de arrastar e soltar, drag and drop, algumas coisas já meio que prontas, e aí tem uma certa flexibilidade, mas às vezes dependendo do que você precisa, você fica também um pouco limitado, né. E tem também a maneira ali, que eu acredito ser a maneira mais flexível, que você pode adaptar, personalizar, enfim, para a tua necessidade, que é criar um agente ali totalmente customizado, construído ali com alguma linguagem de programação e bibliotecas, né, fazendo uso de bibliotecas ali de IA. Só que isso aí apresenta maior tempo de desenvolvimento, né, eles têm essa liberdade aí de customização, mas também demora um pouco mais aí para desenvolver. E essa escolha, né, pessoal, de por qual caminho a gente vai, qual que elas devem escolher, varia muito tem que ter um equilíbrio entre agilidade, personalização e também os interesses da empresa, né. E isso traz um desafio. Os agentes eles começam a deixar de ser apenas soluções internas da tua empresa e passam a ser tratados, já estão começando a ser tratados como verdadeiros produtos digitais, tá. E isso, se a gente vê aí recentemente, a gente pode perceber que primeiro vieram as APIs, né, elas começaram a ser tratadas ali como ferramentas internas, depois logo elas se tornaram produtos estratégicos, monetizáveis, fundamentais ali para integrar os ecossistemas da tua corporação, né. Depois foi a vez dos dados, eles deixaram de ser um ativo ali isolado, e passaram a se tornar produtos ali de informação, organizados, governados, e gerando valor ali direto para o teu negócio. E agora a gente está entrando, eu vejo pelo menos dessa forma, a gente está entrando numa próxima fase dessa evolução, que são os agentes como produtos. Ou seja, não basta mais a gente ter API ou dado, a gente precisa também ter agentes inteligentes, reusáveis, né, com possibilidade de serem governados, capazes ali de executar ações e gerar valor também da mesma forma, né, para a tua empresa, tá. Tudo isso com segurança, alinhado à estratégia da empresarial ali, né, enfim. E esse movimento da gente tratar esses agentes como produtos, ele abre muitas possibilidades, como a gente viu, a gente pode estar ali construindo os agentes de diversas formas e agentes que fazem diversas tarefas, mas também isso traz novos desafios aí de gestão e governança, porque às vezes a gente tem na empresa ali múltiplos, times, múltiplas equipes, e às vezes elas não se conversam entre si, né, isso é bem comum, e às vezes podem surgir estratégias ali diferentes, sem coordenação, e aí a gente tem um problema, né. A gente viu ali que está todo mundo com pressa de ter esses resultados, de colocar isso em produção, de ter agentes de IA, né. Então essa pressa, né, impulsionada aí pelo crescimento exponencial da IA, pela pressão competitiva, ela pode resultar na falta de preocupação com algumas fases críticas aí do ciclo de vida, como design, segurança, governança, operação, testes, tá. E sem essas fases, esses pilares, a gente acaba tendo soluções frágeis, difíceis de escalar, que num curto prazo pode até passar a imagem de uma produtividade, né, ali, mas no longo prazo pode comprometer toda a jornada da IA dentro da organização, tá. E isso gera o que a gente chama de AI sprawl, tá, que é a proliferação descontrolada de agentes, com tecnologias diferentes, padrões diferentes, muitas vezes sem qualquer integração entre eles, e aí a gente começa a ter alguns impactos, né, como dados confidenciais sendo expostos ali sem querer, decisões críticas sendo tomadas por modelos que não têm supervisão, que não estão sendo monitorados, hã, retrabalhos ali, porque às vezes uma equipe não sabe que já teve outra equipe que fez algo, enfim, aí gera duplicidade, né. Isso
causa também o quê? Desperdício de tempo, desperdício de recurso, uma dificuldade ali de rastrear o que que tem, né, onde que está o erro, garantir uma governança. Então, no final das contas, a IA que deveria ali ser um ativo estratégico para a organização, ela passa a ser um problema, tá. E falando tudo isso, né, então o que que a gente precisa para ter esses agentes de IA, tá. Então para que eles entreguem, acho que valor ali de uma forma contínua, é importante que eles sejam tratados como produtos completos, né, não basta só a gente criar, a gente tem que pensar no design, na governança, na operação, na evolução, tá, isso envolve alguns pontos aí essenciais, como por exemplo, falando de governança, a gente está falando de, por exemplo, proteger dados sensíveis, evitar vieses, garantir ali o compliance, que mais? Detectar toxicidade, enfim. Tudo isso daí entra aqui nessa parte de segurança e governança, né. Aí falando aqui de composição e reuso, os agentes eles têm que ser criados, mas eles precisam ser modulares, a gente tem que fazer com que um agente consiga conversar com outro, que consiga, consumir ativos, recursos da tua empresa, enfim. Também tem que ter um ciclo de vida completo, a gente tem que pensar ali no desde o planejamento até o deploy, depois partir de monitoramento, né, enfim, tem que ter tudo isso completo, tá. Parte de análise, então também tem que ser possível a gente ver, não dá para gerenciar nada no escuro, né, então a gente precisa ver, hã, acompanhar como é que tá, acompanhar as métricas, pegar alguns KPIs lá, ver quanto que está sendo gasto, né, se aquele agente está tá sendo saudável para a tua empresa, quanto que está gastando. Então, tudo isso transforma os agentes pontos ali de integração isolados, né, para ativos estratégicos na tua organização, tá. Então isso muda, né, paradigma ali de empresas que apenas usam IA, daquelas que realmente extraem o valor dela, né, o valor que a IA agrega, tá. Então, eh, e aí, né, com isso, falando aqui já dos conectores do A2A, do MCP e do AI Chain, o que que eles proporcionam, né. Então isso aí, hoje, eles eles vão proporcionar uma integração ali inteligente, uma rede inteligente, né, uma rede colaborativa entre agentes, API e recursos da tua organização. Por exemplo, com AI Chain, a gente pode criar aqui um agente, né, a partir de uma aplicação MuleSoft, e a gente pode ter um outro agente lá, vamos dizer que esse aqui seja para comunicar ali com e-commerce, esse outro seja para ERP, e aqui um outro agente de CRM, vai construído no Agentforce, esse aqui lá na AWS, como que a gente faz a comunicação? Então a gente usa um Mule, coloca ali o connector do A2A, prover a comunicação ali entre eles, tá? Então, e se a gente no futuro tiver outro agente, a gente pode usar, né, isso aqui e ir criando a nossa malha, a nossa rede ali de agentes conectados, e cada um tem um domínio, um escopo ali de tarefas, sem que a gente tenha, na verdade, sobreposição aí de tarefas, esse aqui faz uma coisa que esse outro aqui também faz, então, sabe? E tudo isso, né, a gente também consegue expor e usar os recursos e APIs que a gente tem aqui que a gente pode ter numa organização, através do MCP. Então a gente já vai ver já logo na sequência aqui o que que é o MCP, a gente também pode fazer com que o agente consiga executar tarefas, executar, hã, ali às vezes fazer chamadas na tua API, pegar, consultar alguma coisa, criar alguma coisa, através dessas APIs aqui. Tudo isso por meio do MCP, tá. Então, agora a gente vai entender melhor como que o MCP viabiliza isso, depois a gente vai lá para o AI Chain, tá. Bom, o que que é MCP? MCP, ele significa ali a sigla Model Context Protocol, ele é um protocolo open source, criado ali pela Anthropic. A Anthropic é a que tem ali a Claude, né, não sei se vocês já tiveram a chance ali de usar, mas é bem legal também, né, essa IA. E aí ele padroniza, o que que ele faz? Ele padroniza a comunicação entre assistentes de IA, né, ali a pessoa que vai consumir esses teus recursos, tá, com os sistemas externos. Então ele elimina a complexidade das integrações customizadas.
Ele foi criado no final do ano passado, bem recente, é novo. E aí, como vocês podem ver aqui no diagrama, ele funciona com a arquitetura ali client-server, né, cliente-servidor. Então, a gente tem um host, no caso aqui, que seria um MCP client, e a gente tem um MCP server, né? Tá? E aí, cada MCP server, ele pode acessar diferentes tipos de recursos, desde fontes ali de arquivos, banco de dados, APIs, e aí o cliente vai receber isso de forma padronizada. E por baixo dos panos nada mais é do que um JSON Schema ali, ele padroniza tudo como se fosse um JSON Schema, tá? E aí a IA, o que for consumir isso, vai consumir tudo de maneira padronizada. É uma ideia bem simples, assim, mas é poderosa e fundamental para transformar ali qualquer assistente de IA em uma ferramenta totalmente conectada ali aos teus recursos, tá? E aí, assim, antes do MCP, o cenário era, por exemplo, aqui a gente tinha um LLM, a gente tinha aqui aqui tá, esse LLM está fazendo um papel de client, né, tá? E aí a gente teria que ter uma integração ali, por exemplo, para falar com a API do Slack, a API do Google Drive, a API do GitHub, e cada uma, vocês sabem bem, cada uma tem características, modelos de dados totalmente diferentes uma das outras, né? Nem sempre é igual, tá? E aí isso causa problemas para a IA conseguir entender e utilizar cada ferramenta, né? A gente às vezes percebe isso ali quando a gente vai querer integrar com IA, que é meio complicado. E aí com o MCP, né, depois do MCP, ao invés da IA consumir cada uma, ela vai consumir o teu MCP server, né? Ela aqui fazendo papel de cliente vai consumir o teu server e o teu server vai se preocupar uh, em, em abstrair essa complexidade aqui de cada uma, tá? Então, e aí, isso aí tudo vai ser exposto, né, essas APIs aqui serão expostas para o teu LLM, para a tua IA, de forma padronizada, através ali de JSON esquemas. E aí o MuleSoft lançou, né, agora recentemente, acho que foi em abril, lançou a versão beta do Connector MCP, no qual a gente consegue criar clientes, né, para consumir recursos MCP, seja Mule ou seja não Mule, tá? Fora do Mule, ou criar também MCP servers. Então, o Mule, qualquer aplicação Mule hoje, ela pode atuar como um ponto de integração para os agentes de IA, consumindo ou expondo esses recursos. Então, tudo isso dentro do padrão ali proposto pela Anthropic aí, que é o MCP. Tá? Então, como eu falei, esse conector ele foi lançado em abril. Agora, acho que em julho, no começo de julho, acho que foi agora, ele já saiu a versão 1.0.0, tá? Não é mais beta. E acho que agora, coisa de uma semana, já saiu a 1.1.1. 1.1.1.0, E aí, assim, com isso a gente consegue, o que a gente começa a ver também? A gente começa a enxergar uma evolução clara ali lembra do API-led Connectivity? Então a gente começa a ver uma evolução disso, tá? Que além agora das camadas padrões lá que a gente tinha, Experience, Process, System, surge também a camada agêntica, que possibilita conectar agentes, né, diretamente ao teu ecossistema de integrações ali que você já tem na empresa, que seria isso aqui, tá? Então vamos ver aqui um pouquinho esse esquema que está aqui. A gente tinha antes algumas funcionalidades, né? Por exemplo, um mobile app, um web app, um chatbot, ou até mesmo um agente lá no Agentforce, né? Eu coloquei aqui para ilustrar. E aí, vamos dizer, a gente já tem essas APIs aqui de experiência, processo, sistema, os backends aqui, né? Vamos dizer que agora a gente tem uma camada de orquestração, a gente tem um agente ali que vai cuidar da orquestração de outros agentes, e a gente tem aqui, por exemplo, um agente ERP, que vai ser responsável por criar pedidos, consultar inventário, cadastrar um produto. A gente pode ter também aqui um outro agente de suporte, que vai, por exemplo, criar casos lá no ServiceNow. Por exemplo, o cara teve um problema lá, ele fala aqui com o chatbot, e o chatbot abre um caso de suporte ou atualiza o caso de suporte. Tudo isso como? Através do MCP Server, tá? E do AI Chain.
utilizando aqui o LLM que você preferir, seja o OpenAI, Anthropic, Mistral, o que for, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai começar a ver aí no API LED. E aí, bom, deixa eu falar um pouquinho aqui da demo que eu vou trazer sobre o MCP. Então, o objetivo aí da demo é a gente ver uma IDE, aqui no caso o cursor, né, que ele já tem um LLM presente ali, o cursor ou o windsurf, vou ver aqui. O cursor às vezes ele apresenta alguns bugs ali, vamos ver se vai dar certo, senão eu mudo ali para o windsurf. E aí ele tem suporte, ele vai estar atuando como MCP client, e a gente vai consumir um MCP server feito no Muley com 15 ferramentas ali disponíveis. Eu já vou mostrar para vocês que ferramentas que tem lá. E esse MCP server, o que ele faz? Ele consome uma System API ali, que comunica com um banco de dados que está simulando como se fosse o meu ERP, tá? Então, o que eu tenho lá nesse banco de dados? Clientes, né, customers, products e orders. Então, clientes, produtos e pedidos. Tá? Então, eu consigo fazer operações CRUD ali, né, create, read, update, delete em cada um desses caras aqui. Beleza? Então, a ideia é ver isso aqui na prática. Bom, vamos lá para a apresentação. Aí, saiu. Eu estou aqui no Muley, né? Eu tenho aqui uma aplicação, né, MCP Server, e aí vou mostrar para vocês como que a gente cria o MCP, como que faz aqui. Então eu tenho aqui um XML MCP Tools, né, está aqui aberto, está tudo colapsado, eu vou expandir um aqui, mas antes vou mostrar aqui a cara do connector, né, o connector é esse carinha aqui, MCP, ele tem operações de client, ó, quando a gente quer consumir algum server. Então, tem operação aqui para pingar um server, ler um recurso, listar as ferramentas que existem, tá? Listar recursos, chamar uma determinada ferramenta. E tem as operações de server, que eu já vou falar já dessa daqui, tá? E aí a gente pode criar aqui cada uma. Falar dessa aqui, na verdade, to listener. Então, aqui eu criei, né, para cada carinha ali, né, cada customer, product e order, eu criei como se fosse um tool, uma ferramenta. Então, a gente coloca aqui um tool listener, e aí a gente tem que colocar o nome dessa operação, a gente tem que colocar a description. Isso aqui também é bem importante, colocar uma description clara, porque quem vai consumir, uma IA que vai consumir, ela precisa entender o que é capaz de fazer essa tua ferramenta. Tá? Então, a gente precisa colocar aqui direitinho. E aqui a gente coloca um JSON Schema. Isso aqui qualquer IA, seja já o ChatGPT, qualquer coisa, se você tem uma collection ali no Postman bem feita da tua API, você põe lá na IA e ela gera para você esse JSON Schema. Lógico, você precisa conferir, ver se está tudo certinho, mas ela gera com facilidade isso aqui. Tá? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem o JSON Schema desse cara que é o get all customers. Tá? Então, aqui a gente lista todos os clientes do banco de dados. Então, bom, vamos mostrar aqui esse JSON Schema. Eu tenho aqui todas as propriedades que eu posso passar. Essas propriedades são query parameters, eu posso estar colocando, né? Então eu coloco aqui o tipo, se é string, se é number, enfim. Coloco aqui a descrição do que esse query parameter faz, tá? E assim eu vou fazendo para cada um. E aqui é importante falar, pessoal, que quanto mais query parameters eu tiver na minha aplicação, melhor vai ser ali para IA, né? Porque, por exemplo, alguém vai lá e pergunta, quero saber os clientes que foram registrados ontem. Se a IA tem uma opção de buscar o created after e um created before, ela passa esses parâmetros e acha os clientes que foram cadastrados ontem. Se não, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que dar um get out, trazer tudo, então vai ter um consumo alto ali de tokens, né? Você vai ter um custo ali mais elevado, uma performance talvez pior. Então, assim, quanto mais filtros você tiver, mais poder você está dando ali para a tua IA consultar e responder as perguntas que você às vezes precisa responder, tá? Então, isso aqui é bem importante também. E aí, assim, feito isso aqui,
feito essa configuração, você também configura aqui a resposta, porque tem que geralmente voltar aqui em texto, né? Depende do cliente ali que vai consumir, mas aqui geralmente volta aqui em texto. E põe aqui a chamada, né? Direitinho. Você põe aqui a chamada, passando aqui preenchendo todos os query parâmetros, tudo bonitinho, da forma que tem que ser preenchido. E aí eu fiz isso, né, aqui para cada operação. Então a gente tem retrieve customers, create customer, retrieve customer by ID, update customer by ID, tem também o delete, tá? Então eu tenho 5 operações aí para cada domínio ali, né? Então para clientes eu tenho 5, para produtos eu tenho outros 5 igual essas aí, e para orders, que seria pedidos, né, eu também tenho 5, beleza? Então, totalizando 15 ferramentas aí disponíveis nesse meu MCP Server. Aí aqui, deixa eu pegar, peraí. Aqui. Tá, então aí aqui, né, pessoal, isso já está feito o deploy aqui no Runtime Manager, Cloud Hub 2. Então a gente vê aqui, ó, que o server está rodando lá. A gente publica como se fosse uma API comum do Mule, né, sem mistério. E no Postman, por exemplo, o Postman hoje ele já dá suporte para a gente conectar com o MCP Server. O Postman já pode servir aí como um client. Inclusive o Postman já dá até para você exportar uma collection como um server. Tá? Mas aqui eu estou fazendo papel de client, estou conectando com o meu MCP Server lá que vocês viram. Então aqui eu tenho protocolo, tenho toda a URL ali, né, tenho o meu base path, e aí eu vou dar um connect. Quando eu dou esse connect, ele automaticamente aqui, ó, connected, já mostra para mim e me lista todas as ferramentas aqui. Então, deixa eu até minimizar essa. Então, aqui eu tenho as 15 ferramentas aqui com o nome, a descrição, né, que eu coloquei lá, tá? E que se eu clico numa, por exemplo, Retrieve Customers, eu vejo justamente o método, né, os parâmetros ali que eu posso passar. Aqui, conforme eu vou preenchendo, ele vai editando essa coluna aqui da direita, tá? Conforme eu vou preenchendo aqui. Então, se eu der um run, ele automaticamente, pessoal, ele vai bater lá, trazer para mim, vai executar aquilo lá que vocês viram ali no estúdio, e vai trazer para mim como string, né, como um texto, todos os meus clientes que estão lá no banco de dados, tá? Esse banco de dados é um banco que eu criei ali no Supabase, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui todos os meus customers, acho que tem 11 aqui no total, é que tem uns IDs aqui que não estão sequenciais, né? Mas ele traz aqui para mim direitinho a lista, beleza? E aí a IA vai consumir isso, né? O modelo ali, LLM, vai consumir isso e vai responder para você quando você faz alguma pergunta e ele está conectado, ele tem acesso a isso, ele vai poder ver qual a ferramenta que melhor se encaixa, né, ali para o que precisa, para a tua pergunta, e vai executar essa ferramenta aqui de forma padronizada, tá? Então, MCP Server é isso. Aí eu vou mostrar aqui no cursor, vamos ver se ele vai funcionar direitinho. Então tá aqui o cursor, né? O cursor é um VS Code com IA integrada, né? Então eu consigo aqui mudar o modelo, é que aqui eu deixei o alto, e aqui posso referenciar o meu MCP Server. Então já está referenciado, tá? Eu tenho aqui as 15 ferramentas todas enable, tá? Elas estão todas, não estou bloqueando nenhuma. Aqui eu posso simplesmente vir e fazer quantos clientes temos assim só, vamos ver. Vejam que ele fala que vai verificar quantos clientes a gente tem no sistema usando a API do AI Assistant Hub ali, que é a API que eu cadastrei aqui. E aí ele fala, ó, atualmente temos 11 clientes cadastrados no sistema. E me trouxe toda a lista ali de cada um e ainda me trouxe o ID, né, de cada um aqui. Então, e também me dá aqui um resumo. Aí se eu falar para ele, você consegue criar um pedido? Ele fala que sim, que ele pode criar um pedido. E aí, ó, o que ele faz aqui? Ele fala, para isso preciso de algumas informações. O ID do cliente, os produtos que
estão atrelados, né, àquele pedido. E aí ele primeiro ele fala aqui, ó, vou verificar quais produtos estão disponíveis. Ele faz uma chamada, ó, ele fez uma chamada ordenando ali pelo ID. E aí ele teve como resposta todos os produtos lá, tá? E aí ele criou um pedido de exemplo. Não pedi para ele fazer isso, né, mas ele criou aqui um pedido de exemplo. Fez aqui o create order. Então ele criou aqui uma order com produto 1, quantidade 5, produto 4, quantidade 2, produto 7, quantidade 3. E recebeu essa resposta, né? 201 created, tá? E o ID do pedido é 12. Vamos ver se ele de fato criou mesmo lá, tá? Então aqui está o resumo do pedido. 5 camisetas, 2 calças, 3 vestidos, total R$ 1.049. Vamos ver se ele criou. Então, já vi aqui pedido 12.089. Se a gente for aqui na tabela, eu já vejo aqui os 3 itens aqui, ó, do pedido 12, tá? Então, de fato, ele criou. Então, assim, pessoal, o MCP é isso, tá? Eu não sei se ficou aqui, se até esse ponto aí ficou alguma dúvida, tem alguma questão? Opa, acompanhando o chat aqui, Uhum. nenhuma por enquanto. Ou você tá explicando muito bem aí, que eu acho que é o caso, né? Então, pessoal, fica à vontade, aproveita aí que o Matheus domina o tema e fica à vontade aqui para colocar as perguntas, tá? Beleza. Bom, pessoal, então, passando aqui, seguindo adiante, vamos aqui pro... Deixa eu colocar também, peraí, um minutinho só. Pronto. Então, bom, isso daí é o MCP, tá? Agora a gente vai falar do AI Chain. O que é o AI Chain? Tá? Como que ele entra nessa situação aí? O AI Chain ele é um projeto open source, ele nasceu ali, acredito eu, com desenvolvedores MuleSoft que tinham essa necessidade de usar IA, enfim. E ele tem um objetivo claro, é facilitar a criação e orquestração de agentes ali de inteligência artificial, tá? Dentro do ecossistema MuleSoft. Então, com ele, a gente consegue combinar os modelos de linguagem, os LLMs, e as APIs ali através do MCP. Tá? Então, não só as APIs, mas fontes de dados, tudo ali através do MCP. Então, a gente consegue criar com AI Chain, verdadeiramente ali falando, agentes inteligentes, né? Tá? E tudo isso aproveitando que o MuleSoft já entrega para a gente, que é todos os outros connectors, né, a segurança, a conectividade, governança, reuso. Então, aqui embaixo eu deixo também aqui o site, quem quiser depois é só acessar, é o mac-project.ai. Lá tem bastante documentação do que é capaz de fazer, de como que pode ser usado, enfim, é bem interessante. E aí, quais são os benefícios aí do AI Chain? Então, o que ele proporciona? Então, ele traz para a gente simplicidade ali no desenvolvimento de agentes, a gente pode usar os mesmos conectores que a gente já usa no dia a dia aí, quem trabalha com Mule, né? Conector do SAP, conector do Salesforce, conector ali da AWS, junto com conectores que trazem o poder da IA para a gente, tá? Que agora, combinando isso tudo, a gente tem verdadeiramente ali integrações inteligentes, né? A gente tem fluxos inteligentes, onde a gente conecta IA às nossas integrações. E tudo isso seguindo o padrão que a gente já aplica nas integrações ali do Mule no dia a dia. Bom, qual que é o ecossistema aí do MuleSoft AI Chain? Então, como eu falei, né, ele é um projeto, ele é um projeto que nasceu ali com um único conector, mas o pessoal expandiu para vários outros conectores, e aí cada um deles tem um papel específico. Junto, né, se a gente juntar todos, eles nos permitem aí compor agentes inteligentes, né, a gente consegue aproveitar às vezes um pouquinho de cada connector aí, depende muito do que a gente precisa fazer, tá? Do que a gente quer fazer. Mas falando aí do AI Chain, do connector aqui, o que está aqui em cima, tá? Eu acredito que ele é o principal aí, ele
orquestra prompts, a gente consegue consumir ferramentas ali de maneira já integrada com a LLM. Eu acredito que até no futuro já vai estar integrado isso aqui com o MCP, tá? A gente vai precisar, às vezes, ter um connector do MCP e um do AirChain, já vai estar, às vezes, até mesmo integrado, acredito eu, tá? E aí, assim, a gente tem ali os modelos de linguagem, contexto, esse connector aqui ele permite que a IA tome ali as decisões, tá? Baseado em múltiplas fontes e toda essa orquestração aí que precisa fazer. Aí a gente tem o Einstein AI, que ele facilita também a criação ali de agentes usando o Einstein Trust Layer, que eu acho que é uma camada ali da Salesforce que garante privacidade, conformidade, tá? Enquanto conecta ali com as APIs, ferramentas e vetores. A gente tem também o Amazon Bedrock, que aí isso daí traz os modelos generativos ali da AWS, integra os serviços ali de IA generativa do Bedrock, tá? Tem um Web Crawler, que é quando a gente precisa que um determinado agente de IA busque em tempo real ali informações em sites, portais, documentações públicas, tá? Então ele consegue navegar, buscar, extrair conteúdo em tempo real ali disso daí. Tem o Vectors, que isso aqui é mais uma parte de busca em banco vetorial, sabe? Que armazena informações transformadas ali em engines, né? Então ele suporta vários repositórios, acho que Pinecone, Chroma, Milvus, e aí a gente consegue também armazenar conhecimento, fazer consulta por similaridade, filtrar resultado, manter uma base viva ali que os agentes podem consultar a qualquer momento, tá? Aí tem... Matheus, Oi, até se você me permite, claro. talvez uma das coisas mais importantes nesse processo de AI é essa parte que é o que permite a gente fazer o famoso RAG, né? Isso. Até talvez vai surgir ou está surgindo, né, uma função nova, né? Que é o engenheiro de, acho que é contexto, não lembro exatamente, acho que é o engenheiro de contexto, alguma coisa assim, né? Porque é muito poderoso os motores de LLM, só que se eles não tiverem informações, né, eles não vão ali conseguir dar respostas precisas para o seu negócio, né? E existe uma quantidade de tokens limitadas que a gente pode passar para um LLM. Fora esse limite ali, que é um hard limit, quanto menos tokens a gente passar, mais barato fica, né? Se toda hora a gente usar o máximo, mais caro vai ficar, né? Então, essa arte de saber fazer um RAG bem definido, saber trabalhar com base vetorial, vai ser um grande diferencial nesse processo, né? Exato. Exatamente. E aí, aproveitando que eu já te interrompi, Matheus, o pessoal colocou aqui algumas perguntas. Posso mandar? Pode? Legal. O Lucas Fabiano, ele perguntou como que funciona a autenticação para o MCP Server. Tá. A autenticação acho que você pode configurar igual as tuas APIs, ô Lucas. Pode ser um client ID, um client secret, você pode colocar ali da forma que você acha que quiser colocar, através de policies, enfim, tá? Até uma parte legal, né? O Uhum, API Manager, ele tem agora suporte, né, isso. ao MCP, né? Então, dá para a gente colocar políticas ali também. O Vitor, ele pergunta se você já teve oportunidade, né, de aplicar o MCP em projetos, né, ali reais que vão além ali de POC. Não, ainda não, mas assim, vou falar que eu tô também ansioso para aplicar, para ver isso real ali as empresas colocando. Legal. A Elisa, ela perguntou, ali quando você cria a tool, né, você faz ali uma descrição, Sim. né? E ela pergunta se isso pode ser feito ali em outros idiomas ou precisa ser o inglês.
Não, pode ser, acho que em outros idiomas, se eu não me engano, não tem limitação ali da gente ter uma obrigatoriedade, né, a gente colocar apenas ali em inglês ou qualquer que seja um idioma ali, a gente pode colocar acho que da maneira que a gente preferir, porque quem vai consumir, né, isso aí, o LLM que consumir, ele entende-se que ele já tem ali um conhecimento de pelo menos traduzir, enfim, se ele precisar traduzir, por exemplo, o meu está em inglês, mas eu fiz a pergunta lá em português, ele consegue, por contexto, né, como o Renato falou, distinguir e ver que aquela ferramenta é a certa para ele usar, tá? Legal. E por fim, a gente tem aqui uma pergunta do Vitor. Ele disse que não viu ali como que você configurou o Uhum. modelo, que eu imagino que deve ser o LLM, no MCP Connector, né? Esse caso eu posso responder. No caso do MCP Connector, né, a gente não coloca ali o modelo, né, Matheus? Isso, exato. Ele é mais um conector que permite eu expor ali serviços, né, através do protocolo MCP, tá? E aí lá no modelo LLM, né, onde eu tenho a configuração do agent, eu faço referência ao MCP Connector. O que a gente coloca ali, o modelo, seria esse que o Matheus está projetando na tela, que é o AI Chain, né, Matheus? Isso, exatamente. Essa parte do modelo, é como o Renato falou, tá? O MCP a gente não coloca, não configura. Agora a gente vai ver isso no AI Chain, tá? O modelo a gente configura sim no AI Chain. Agora no MCP não. O MCP ele só é um server, ali nesse caso aí que eu mostrei, é um server que expõe de forma padronizada os recursos, né? As funcionalidades ali que eu falei para ele expor, tá? É basicamente isso. Aí no exemplo que o Matheus fez, ele usou um MCP client lá no editor ali, né, no cursor, né? Isso. E aí lá no cursor, sim, ele selecionou ali o modelo de LLM que ele quer usar, pode ficar automático, você pode escolher um específico, né? Uhum. Então acaba sendo ali no client, né, essa definição. Exato. Exatamente. Perfeito. Por enquanto é só, Matheus, manda ver. Beleza. Bom, continuando aqui, pessoal, então acho que eu parei aqui no Vectors, né? Aí falando do Whisper, esse connector, ele traz ali a capacidade de voz pro agente, né? Áudio, voz. Então, ele usa, acho que o modelo Whisper da OpenAI, ali por baixo dos panos, para converter a fala em áudio, né, em texto, o áudio, na verdade, em texto, e também fazer o caminho contrário, né? Transformar o texto em áudio. Ele acho que é aplicável aí em casos onde o agente precisa ouvir, falar, então acho que casos ali de acessibilidade, bots de voz, interface de atendimento ali por áudio, tá? Então, é como eu falei, o AI Chain ele é um projeto ali com vários conectores, tá? E, bom, o que já está disponível aí para a gente no dia a dia? Então, os status aí dos conectores, se nada mudou aí da última vez que eu peguei isso aqui e montei, o AI Chain está disponível, foi acho que certificado ali pela Muley em fevereiro desse ano, e o Einstein Agent Connector também, tá? Porém, o Bedrock, o WebCrawler, o Vectors, o Whisper, esses outros aí a gente ainda não consegue, não aparecem lá no Exchange, tá? Se entrar lá no Exchange e pesquisar por esses aqui, vocês acho que não vão achar. Mas dá para utilizar entrando ali no site ali do projeto, né? E importando no GitHub lá, acessando o GitHub deles e importando direto para clonando o código-fonte, importando ali na tua aplicação, você vai conseguir usar, beleza? Bom, vamos falar aí, detalhar um pouco melhor o AI Chain, o connector ali do AI Chain, que é aquele primeiro que já está certificado e que a gente já consegue importar ele ali para o nosso projeto através ali do Exchange, tá? Então, bom, ele é um connector normal, assim, igual os outros, a gente simplesmente importa e usa as funcionalidades dele lá, né, no estúdio. E o que a gente consegue fazer com ele? A gente consegue integrar modelos de linguagem, aí sim, é aquela pergunta do Vitor, a gente consegue selecionar o LLM que a gente quer usar e referenciar ele lá, tá? A gente consegue também ver, configurar bancos vetoriais ali, ferramentas também a gente consegue, essa parte de ferramentas eu acho que no futuro deve ter alguma integração ali com o MCP direto, tá?
Tem também a parte de serviços de IA também ali, tá, tudo dentro de um fluxo Mule ali, a gente pode estar usando tudo isso dentro do fluxo ali Mule, tá, como a gente está acostumado. Por baixo dos panos, eu acho que ele usa ali a biblioteca do LangChain4j, tá, e ele proporciona ali um elo entre a IA generativa e os fluxos de integração que a gente já sabe, que a gente já faz no dia a dia ali com o Mule. Então, basicamente é isso. As principais operações dele são essas que estão aqui na tela, tá? Ele tem ali, nós temos aqui operações de chat com modelos de linguagem, com ou sem memória. Então, tem aí o Chat Answer Prompt, o Chat Answer Prompt with Memory. A gente também tem ali operações de armazenar, consultar, organizar. Acho que ali essas bases de conhecimentos vetoriais, que são essas aqui, né? Engine, Add Document, Add Folder, Get Info, enfim, tá? Tem a parte ali também de geração de imagem, né? Trabalhar ali com imagem, documentos, que é o que o Renato também falou aqui de RAG, tá? Tem também uma funcionalidade bem legal, que é a análise de sentimento. Então, você passa um texto para ele, e aí, com base nesse texto, ele vai te falar, vai falar para você o sentimento ali que ele identificou naquele texto. Então, por exemplo, a mensagem aqui está com um ar feliz, está com um ar triste, enfim, um ar bravo, ele te dá esse sentimento aí. Tem essa parte aqui de usar ferramentas, tá? Ferramentas externas ali. Bom, e exemplos de uso, aqui eu trouxe aqui um slide para a gente exemplificar aí os usos do AI Chain, o que a gente pode usar aí na prática, né? Então, bom, começando aqui pela parte de geração de texto contextual, a gente pode usar um agente para responder e-mail, para gerar resumos de reunião, então a gente pode ter tudo isso na nossa integração ali, com base em documentos internos, enfim, a gente pode colocar tudo ali e ele vai lá, consulta às vezes uma base, gera uma resposta com base ali no que ele consultou, tá? A gente pode também fazer análise de documentos, leitura de PDF, imagens, extração ali de dados, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter um agente que lê notas fiscais ali, então ele recebe uma nota fiscal, ele lê, cadastra direto no sistema alguma informação que precisa ser cadastrada, tá? Ou analisa contratos ali em PDF para extrair cláusulas específicas, identificando por ali similaridade, né? O texto ali que precisa ser encontrado, tá? Tudo isso de forma automática. Busca semântica, então a gente às vezes ele também ele consegue entender, tem a capacidade ali de entender o que o usuário quis dizer. Por exemplo, você tem um manual ou um documento, né, um guideline ali, e você quer saber se ele fala sobre um determinado assunto, se tem algum determinado tema abordado ali naquele manual. Você pode carregar esse arquivo em um engine ali e pedir para o agente consultar determinada regra, né, ver se tem se ele encontra algum trecho ali que fala sobre aquele assunto. E ele vai, e assim, ele às vezes consegue encontrar baseado no significado. Ele não vai usar tipo as palavras que você usou exatamente para buscar, dar tipo um Ctrl F lá e buscar exatamente com as palavras, mas sim com o significado da tua frase, né, do que você quer que ele busque, tá? É, a gente pode também ter aqui a parte de análise de sentimento, né? Como que isso aqui pode ser aplicado na prática? É, é, por exemplo, avaliar o tom de mensagens que chegam por um formulário de contato ali no site, né, uma reclamação de um usuário, tá, e priorizar isso, classificar se o usuário está feliz, já direcionar para um atendimento personalizado, enfim, tá? Até mesmo e-mail, comentário em rede social, tá? Então dá para, por exemplo, usar a análise de sentimento. A parte ali de como assistente conversacional, a gente pode usar as interfaces ali de chat, né, com a lógica de negócio. Então acho que esses dois aqui eles se conversam bastante, e também com os outros também se conversam, né, porque as ferramentas é insumos ali que o teu LLM às vezes vai precisar para executação, para, enfim, consultar alguma base, consultar algum arquivo. E aí, aqui a gente pode ter desde chatbot, a gente pode ter alguma coisa ali, um bot interno que ajuda o time de RH a responder dúvidas, um assistente de onboarding ali para novos funcionários, tá? Então, tudo isso. Aqui, nas ferramentas, é como eu mostrei para vocês, o MCP, por exemplo, acessando um
um ERP, né, um SAP, acessando um banco de dados, acessando outras APIs, tá? Então, acessando o que a gente tiver ali de recursos, ferramentas disponíveis na nossa empresa, beleza? Bom, aí eu vou passar aqui a demo com vocês aí mostrar aqui, tentar mostrar aqui na prática o que eu fiz aqui, tá? E nada mais é do que um chatbot, tá? Eu criei um chatbot, eu vou mostrar depois o front-end, ele funcionando aplicado na prática, mas também vou mostrar agora o código, tá? Acho que a parte principal ali que é o código, como que isso aí foi feito. Vamos lá, deixa eu sair aqui. Então, aqui eu estou no Anypoint Studio, né? Eu tenho a minha Process API, eu criei aqui na Process, né? Deixa eu fechar esse cara. Eu criei aqui na Process, inclusive ela já está até rodando, nem me liguei que ela já estava aqui em execução, mas beleza. Então, a gente tem aqui o RP Agent, tá? Que eu criei. E a gente tem aqui o connector do AI Chain, beleza? Com todas aquelas operações. Bom, como eu falei para vocês, né, a demo aqui que eu trouxe com AI Chain é um chatbot. Então, a gente está misturando aqui duas coisas, o AI Chain e o MCP, porque é um chatbot que eu quero que faça operações ali com o server MCP que eu mostrei para vocês mais cedo, tá? Então, o que aqui vai acontecer? Eu vou executar uma chamada, a gente vai vendo aqui na prática isso aqui em execução, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui uma chamada, tá? Dev, vou mudar aqui para local. Então, o que eu estou passando, pessoal? Eu criei todo por baixo ali dos panos, não convém, acho que mostrar muito os detalhes, porque foge um pouco, mas eu criei toda uma estrutura de histórico de conversa, então ele salva todo o histórico num banco de dados, porque aí eu consigo salvar por usuário, consigo salvar por conversa, e aí eu passo a questão, passo o tipo do LLM aqui, ó, tá? E o modelo que eu quero que ele use. Então, eu tô querendo que ele use o OpenAI GPT 4.1 Mini, tá? Que é mais barato. E aí, assim, eu vou fazer aqui esse post, vamos ver, bater aqui, tá? Então, aqui eu tenho todo um fluxo, tem uns detalhes aqui intrínsecos ao fluxo que eu fiz. Ele vai primeiro setar aqui as variáveis, né, que eu peço para ele setar, para ele gravar aqui algumas coisas, né? Então tem questão, ele vai salvar a questão para depois ele não perder, ele vai salvar os detalhes do usuário, vai salvar um monte de coisinhas aqui, tá? Aí eu vou chamar um load conversation. Aqui eu fiz direto carregando o mesmo histórico lá do meu banco de dados. Eu não usei esse chat with memory porque é um pouco limitado ali o contexto, a quantidade de memória, enfim, tá? Então eu estou usando justamente um banco lá, uma tabela que salva todo esse histórico lá para mim. Então aqui eu vou trazer todo o contexto e aí eu vou salvar isso, né, numa variável que está aqui. Então, se a gente ver aqui, não tem nenhuma mensagem, não tem nada, tá? Então, de contexto, está vazio, não tem nada lá. Aí eu vou para um list tools MCP server flow. Esse cara, ele vai ser responsável por listar todas aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês. São 15 ferramentas lá. Então, ele vai listar todas as ferramentas e vai salvar isso como uma variável de ferramentas disponíveis, available tools. Então, ele salvou, tá? Até aqui acho que tudo bem. Aí ele vai aqui para um Reasoning Agent. Então, esse cara, ele é um pouco mais complexo de entender, mas o que ele faz? Ele tem uma função única. Então, eu chamo depois aqui embaixo a execução de um LLM, e nesse LLM, nesse caso, ele tem uma única função, que é responder para mim se eu devo ou não usar uma ferramenta para responder a pergunta do usuário. Tá? Então, qual que foi a pergunta que eu passei aqui? Liste os clientes. Então, ele precisa usar uma ferramenta, senão ele não consegue responder. Então, aqui ele vai chamar o meu Generic Agent Execution Flow. E aqui nesse transform, eu estou passando todos os meus dados. Estou passando
toda a questão, estou passando todas as ferramentas disponíveis, estou passando todo o histórico de conversa, por mais que esteja vazio, mas eu estou passando, né? Estou também passando aqui tools, results, porque isso aqui é algo recursivo e ele pode ser que chame outras vezes. Então, se ele acumular, ele vai acumular os resultados aqui. Às vezes ele precisa chamar mais de 2 ferramentas, né? Se eu fizer uma pergunta complexa aqui para ele precisa às vezes listar cliente, listar produto para responder a minha pergunta. Então, eu também tenho aqui também um reasoning history. Isso aqui foi toda uma lógica que eu acabei criando aqui para ele conseguir agir da forma que eu gostaria. Tem também o template, então aqui eu falo a forma que eu quero que ele responda. Então eu estou falando para ele responder num JSON, num formato de JSON, no qual ele fala se eu preciso de ferramenta ou não, tá? Então tá tudo personalizado. E tem aqui o instructions, que eu falo para ele que ele é um assistente de RP, que ele olha para customers, products. Isso aqui é tudo uma engenharia de prompt que a gente tem que fazer para que ele funcione ali adequadamente com a nossa necessidade. Bom, isso Ô, aqui define. Matheus, Oi. desculpa te interromper, mas Uhum. acho que você falou um ponto ali importante, né? Sim, Ali da parte da gente passar o histórico da conversação dele, né? exato, Até porque, vamos ter em mente, né? A gente está fazendo uma chamada de API, né? exato. Imagina que eu estou disponibilizando um servidor que vai ter múltiplos usuários, né? Então, talvez ter essa sessão ali de cada um pode ser importante. Nesse caso aí, como que você faz para guardar esse histórico? Eu vi que você guardou numa variável aí, né? Tá. Uhum. Isso ocorre no final, tá? Então, toda Hum, vez que ele gera a resposta, ele gera também um histórico aqui. E aí esse histórico eu publico numa VMQ para não impactar, né? Porque é um passo que não precisa mais. A resposta já foi dada para o cliente, então eu vou lá de forma assíncrona e salvo no meu banco de dados. Eu mostro para vocês lá no banco de dados a estrutura, como é que fica, tá? hum. Direitinho. Perfeito. Beleza? Isso já é uma das disciplinas da engenharia de contexto aí, né, Matheus? É, isso, a gente precisa, porque se a gente não põe isso, pessoal, e aí eu falo assim para ele, qual o produto melhor avaliado? Ele vai me falar, é a calça jeans tal lá, ID 20. Ele vai trazer para mim isso, eu vou falar, tá, qual o preço dessa calça? Ele vai Nessa pensar segunda que calça. mensagem, ele vai perguntar para mim que calça. Então é como se você estivesse falando com uma pessoa que tem amnésia ali, que não sabe, que não lembra. Então, se a gente não põe o contexto, se a gente não põe o histórico para ele se perde, ele alucina, ele inventa, tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente para ter um chat adequado ali, tá? E quanto maior o teu contexto, quanto mais informação você coloca, mais caro vai ficando, porque são mais tokens de input que você tem que passar para ele responder, tá? Então, bom, Esse é a arte, né, de é fazer agents, né? A isso, gente, ao ter um primeiro contato, numa primeira camada, é entender o protocolo, entender o conector, né? isso, Agora que a gente precisa realmente começar a resolver problemas da vida real, né? A gente começa a entender de caramba, eu preciso passar para ele contexto, preciso passar para exato, ele histórico. Mas, tipo, eu não posso passar tudo que eu tenho, porque senão vai explodir os meus tokens, vai explodir minha isso, conta, né? E aí é exato. legal, né, que o MuleSoft é uma plataforma que ajuda a gente a orquestrar tudo isso. É, Aí, eu Matheus, puxo, aham, pode pode falar. falar. É, aproveitando, tá, o pessoal foi colocando dúvidas aqui. Uhum, A Elisa, ela fez uma dúvida, ela fez uma pergunta. Esses conectores, tanto MCP como AI Chain, se eles já estão disponíveis ali para todos os clientes, qualquer um pode acessar, ou se eles entram naquela linha de conectores premium, que requer licença ali à não, parte. acho que todo mundo pode acessar, tá? Não tem nenhuma licença ali separada, não. Eu acho que o grande segredo, né, Matheus, é aquela tabelinha que você mostrou, talvez você Isso, até mostrou depois que a Elisa fez a pergunta, que é do que já está ali com certificado. suporte, o que é Isso. beta e tudo mais. Talvez esse é o grande segredo, né? Exato, exato. Aí o João Vitor, falando ali diretamente da Suíça, hein? Ele mandou uma pergunta aqui para gente. Aham. Pensando no âmbito onde temos um alto número de requisições e levando em consideração a síndrome de alucinação das IAs, como podemos
contornar esse tipo de problema e manter o padrão de response, sabendo que a IA não irá sempre processar nosso pedido da mesma maneira, né? Tá, sim, é um problema que eu tive, tá, na construção aqui dessa POC, é uma boa pergunta. É o seguinte, assim, a gente tem que ter um prompt adequado, o prompt tem que estar bem ali, com regras, enfim, a gente precisa ter guardrails do que ele pode, do que ele não pode fazer, e tentar também colocar lógicas aqui no Mule para a gente evitar loops, às vezes infinitos, coisas assim que às vezes ele acha que ele entende de uma certa forma e não era para entender dessa forma. Então, tudo isso vai ali numa engenharia mesmo de contexto e de prompt aqui que a gente tem que colocar para ele responder, junto com algumas limitações técnicas, assim, para, por exemplo, entrou no loop, tira ele do loop, sabe? Coloca aqui tipo ó, eu só deixo ele passar aqui no máximo 5 até 4 vezes. Chegou na quinta, ele sai, tá? Para não justamente evitar esse tipo de coisa. E o meu prompt, né, que eu estou passando para ele, pode ver aqui que ele é bem extenso, tá? Cheio de regras, ó, tá? Que é justamente para evitar que ele alucine. Então é meio que tentativa e erro. Você põe, você vê como é que sai, se muda alguma coisa e você vai fazendo assim. Um outro ponto também importante é você usar modelos, quanto mais avançado o teu modelo, melhor é. Tá? Os modelos mini, por exemplo, esse que eu estou usando é mini, ele dá uma alucinada um pouco maior do que o modelo normal. Tá? Os modelos normais são mais caros, obviamente, porque eles têm ali uma melhor capacidade de entendimento. Tá? Os modelos minis geralmente são mais baratos, mas eles, por exemplo, 4.0 mini, eu estou usando 4.1. Né? O 4.0 ele alucina bem mais do que o 4.1. Tá? Então o 4.1 já teve uma boa melhoria. Nos testes aqui eu já vi que ele funcionou melhor que o 4.0 mini. Tá? Então o modelo também, quanto mais avançado, melhor é. Tá? Então basicamente é isso. E, Matheus, Uhum, por fim, tá? Pergunta bem inteligente aqui do Cauã. Durante o processo, né, na sua experiência, né, em trabalhando, fazendo POCs com isso, uhum, quais seriam os principais pontos negativos que você destacaria, né, tá. coisas que têm atrapalhado ali o dia a dia, às vezes até limitação mesmo do Sim. próprio ecossistema que ainda é novo, né, Uhum. cada dia tem novidade, né, então o que você vem à sua mente? Tá, boa pergunta. Eu vou falar aqui uma que foi a primeira que mais me impactou, e acho que para quem for trabalhar com isso, não sei se a Muley já mudou, mas acredito que em breve eles devem mudar isso, até um ponto que acho que eu vou colocar lá no suporte deles. É, é um connector muito pesado, tá? Então, a gente tem algumas limitações no Cloud Hub 1, acho que é 200 megas, né, o JAR. No Cloud 2 é 350, que a gente pode fazer upload. Se você exporta aqui, se você põe o MuleSoft AI Chain na tua aplicação, só ele já dá quase 200 megas ali, tá? Acho que dá mais de 200 megas para tua aplicação. E aí, uma das coisas aqui que eu tive que quebrar um pouco a cabeça foi que eu não conseguia fazer deploy da minha aplicação porque ficava extremamente pesada, tá? E aí eu tirava o AI Chain, ela ficava leve, colocava o AI Chain, ela ficava pesada. E aí como que a gente resolveu isso? É, é um conector novo, né, pessoal? Então, assim, esses problemas aparecem, né? Então, eu tive que vir aqui no POM, tá? E algumas bibliotecas que eu não estava usando, por exemplo, ó, essa daqui é uma biblioteca bem pesada, essa outra aqui também, e elas já como que fala, são dependências transitivas da dependência do AI Chain. Então, são dependências que o próprio AI Chain traz por baixo dos panos. Então, eu coloquei para excluir essas dependências, forcei, na verdade, uma exclusão, de forma que o AI Chain ficasse ali que o Jarda ficasse não tão pesado, né? Então aí eu consegui fazer deploy ali no ambiente com sucesso, tá? Então isso acho que foi o principal ponto negativo aí que eu vi. E na linha desse tema agora de uso de recursos, temos um chat aqui de um usuário anônimo, só está aqui o user 382948, eu acho que ele ainda está aí. Tá aqui, né? A pergunta é: notaram um maior consumo de memória e de outros recursos computacionais do Runtime Worker
face a uma app mais tradicional? Se sim, isso vai significar o uso de mais vCores? Bom, então, em parte, isso está respondido, né? Uhum. Sim. Mas você não falou de uso de memória e CPU, Uhum. né? Quer dizer, você colocar uma aplicação no 0.1 vCore, não vai rolar bem, né? É isso, mais ou menos isso que você quis dizer. Sim. Então eu dos meus testes, eu confesso que eu não cheguei a olhar muito para isso, mas eu não tive problemas, tá? Assim, eu rodei tudo com 0.1, Cloud 2 ali, 0.1, e não percebi nenhuma falha ali, aumento ali considerável de memória, tá? Nenhum alerta, nada disso. Ah, nem de memória. Uhum. E aí, mas você imagina que você avaliou CPU? Não, também não. Essa parte aí de performance eu não cheguei a avaliar a fundo. Mesmo. Então Mas é eu um é, tema para ser pesquisado. é, exato. É E um tema que outra, dá para explorar. para colocar em produção, imagine mais de um usuário fazendo solicitações Uhum. ali, e aí tem que, tem que avaliar É, como é que é a performance da máquina. é O um ponto. ponto importante é que você vê, não é só um proxy, né? Tem a engenharia de contexto, né? Isso. Então, eu tenho que passar o histórico, eu preciso eventualmente acessar um RAG. O RAG é passado também nessa requisição. Então, eu vou lá na base vetorial, pego os vetores, passo alguns deles, né? Então, isso vai consumir processador em qualquer tecnologia que a gente trabalhar, né? Uhum. Então, existe uma orquestração maior, né, do que, por exemplo, fazer um gateway de API, né? Exato. E é algo que a gente tem que ter em mente na hora de fazer o cálculo, né? Para quem é mais antigo, vai lembrar que tem uma tabelinha ali da Muli, né, que permite a gente fazer ali uma estimativa de utilização de recursos. Tem algumas variáveis, quantidade de requisição, tamanho de payload, e a complexidade do fluxo, né? Então, muito provavelmente, fluxos assim nunca vai ser ali aquela complexidade simples, né? Nunca vai ser o payload do tamanho mínimo, porque existe esse processamento. Exato, exatamente. Mas beleza. Aí, pessoal, acho que tem mais alguma pergunta ou não? Agora acho que não, Matheus. Pode seguir, Não, desculpa. tranquilo, tranquilo. Bom, aí seguindo aqui, pessoal, eu vou chamar, né, um Generic Agent Execution Flow, que peraí, deixa eu passar aqui. Então, quando eu passo, ele vem justamente para cá, tá? E aí aqui eu tenho algumas opções de modelos, então eu tenho o GPT 4.1 Mini, que é o que eu passei, o 4.0, e o default eu deixei o 4, acho que o 4.0 Mini, se eu não me engano, tá? E aí eu estou usando o Agent Prompt, esse carinha aqui, ó, tá? Essa operação. E ela, como que ela funciona? Eu estou colocando as minhas variáveis, eu não chumbei, aqui eu não deixei nada hard-coded, eu simplesmente monto o meu prompt lá como uma variável e ponho aqui. Então, template, instructions, é o que ele me pede, dataset, template, instructions. Então, na hora que eu passo adiante, ele vai cair aqui, eu pedi, né, eu passei ele 4.1 mini, ele vai executar esse cara. Aí aqui, como é um prompt, depende também dos dados, tudo, ele demora um pouquinho para responder, tá? E aí a gente vai aqui adiante, ele vai setar a minha resposta. Então aqui, se eu ver aqui a minha resposta, ó, na variável, acho que eu deixo ela aqui, ó, ela já está até aqui para a gente visualizar. Então, olha só a resposta que ele me deu. Ele falou que precisa de ferramenta, tá?
E aí ele coloca também um reasoning aqui, ele coloca o motivo, por que precisa da ferramenta. Então, olha só a descrição, ele fala, the user asked to list os clientes, né, que foi a minha pergunta, which is a request to retrieve customers. Então, ele fala que não teve nada, né, antes não tem histórico, a gente não tem nada disso lá, a gente não consegue detectar nada, então ele fala para a gente executar essa ferramenta, tá? E ele me dá aqui, ó, a ferramenta para executar, me dá os argumentos, não tem nada, então ele vai executar sem nenhum argumento. Qual que é o motivo de executar essa ferramenta, tá? E aí é isso aqui que ele coloca aqui também se ele tem todos os dados para executar a ferramenta, porque às vezes você quer criar um pedido e aí você não passou, por exemplo, o item do pedido, então aí aqui seria false, tá? Porque ele não tem, aí ele teria que te perguntar qual o item que você quer colocar no pedido, né? Não dá para criar um pedido sem vazio, tá? Então é isso. Aí aqui ele vai cair para cá, vai chamar esse fluxo que está aqui embaixo, ó, deixa eu ver, aqui, que é o Generic MCP Tool, aqui é o MCP, então eu estou chamando uma ferramenta do MCP, ele vai me trazer todos os clientes, aí ele vai salvar esses clientes numa variável de ferramentas ali que ele acumula, né, tá? E vai chamar de novo esse mesmo fluxo, como uma recursividade, ó. Então volta para cá. Aí ele vem, vai de novo lá para o agente, executa de novo. Aí agora o agente tem que responder para a gente que não precisa mais executar o fluxo, né? Então, olha só. Ó, aqui é um ponto que acho que ele até caiu num loop, ó. Você vê como que depende muito do modelo. Então, ele está ainda pedindo para executar o negócio. E aí ele vai assim, acho que foi o tipo da pergunta, às vezes uma palavra que eu usei, ou a conversa que às vezes tinha algum... Ah, não, essa conversa não tem histórico. Então, ele executou de novo, deixa eu ver se ele vai cair de novo. Ó, então agora aqui agora ele respondeu false. Tá? Então é um detalhe no prompt que ele está chamando uma vez a mais do que deveria. Foi até um ponto que eu peguei agora. Tá? Então aí agora ele vai sair, aí ele vai para o final agent. O final agent é esse fluxo aqui embaixo. Ó. Então final agent, ele está aqui. O que ele faz? Ele seta eu tenho outras instruções e outro template. Então aqui eu peço para ele gerar uma resposta final para o usuário. Tá? Então aqui ele tem que gerar a resposta final com o que ele extraiu nas outras chamadas. E aí ele vai, executa esse cara de novo. Seta a resposta, seta aqui a resposta, segue a lista dos clientes cadastrados no sistema. Então ele foi lá, aí ele já vai me voltar a resposta e aí em paralelo ele vai publicar. Deixa eu só dar um update que eu já mostro para vocês também o histórico ali de conversa. E aí aqui ele me responde dessa forma, ó. Então, ele me trouxe aqui a lista, tá? Ele dá como um markdown, um texto aqui, pode ver que ele traz _n, tá vendo? Direitinho aqui, tá? Aí, só terminar aqui de mostrar isso, que acho que foi até a pergunta que o Vitor tinha feito no outro, como que a gente seta o LLM que a gente vai usar? A gente faz assim aqui, ó. A gente tem no global aqui o connector, né? A configuração do connector. Então, tá vendo que eu tenho 3 configurações? Porque eu tenho uma para o 4.0, eu tenho outra para o 4.1 mini, outra para o 4.0 mini. Então, essa aqui do 4.1, eu tenho OpenAI, eu posso selecionar, é que aqui eu teria que, ele tem que obter os valores lá, mas eu posso selecionar qual que é o LLM que eu quero, tá? Eu tenho um arquivo aqui na minha aplicação que tem a chave, tem a configuração, né? Tem a minha key para acessar esse LLM, tá? Eu passo aqui o modelo que ele vai ter que acessar. É que a gente tem outros parâmetros, temperatura, isso aí dita como que vai ser a resposta, se ele vai dar uma resposta mais concisa, uma resposta um pouco mais ali com uma resposta maior, enfim. Aqui Flexibilidade, né? Isso, exato, tá? Flexibilidade ali da resposta. Aqui o timeout e os tokens. Isso aqui eu deixei do jeito que vem ali, padrão, nem acabei nem mexendo. Bom,
Então, basicamente é isso aqui. Aí, vou só mostrar para vocês como que eu faço essa parte de histórico, tá? Então, eu tenho aqui no meu banco uma tabela chamada Conversations, no qual eu tenho aqui o título da conversa, eu tenho created at, updated at, o status da conversa, um contador de quantas mensagens, eu tenho aqui um campo JSON onde eu acumulo todas as mensagens, tá? E aí é aqui que é o histórico. Eu acho que, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu dar aqui é esse chat aqui, ó, chat meetup, esse daqui que eu criei e que a gente populou agora. Então, se eu pegar esse cara, deixa eu ver se eu consigo expandir, ó como que eu salvo aqui o histórico. Então, eu ponho o papel, então o usuário perguntou liste os clientes com esse LLM type, esse model, esse timestamp, né? E o assistente respondeu isso aqui, tá? E aqui eu tenho também contexto, no qual eu ponho canal, idioma, o passo, né? Final response, então ele salva para a gente aqui tudo isso aqui, tá? E aí isso, se eu fizer uma outra chamada, ele vai ter esse histórico, tá? Ele vai puxar esse histórico, já vai ter isso. E vai entender já que eu já fiz essa pergunta, tá? E como que isso pode ser usado, isso aí tudo que eu estou mostrando para vocês, como que isso aí pode ser usado no dia a dia? Eu fiz aqui eu fui um pouco além, fiz um front-end, né? E conectei com essa minha API. Tá? Eu vou logar aqui para vocês e mostrar, porque ele também exporta, gente, até a quantidade de tokens que a gente, espera aí, eu errei assim aqui, que a gente usou, tá? Então ele também exporta ali a quantidade de tokens que a gente usou. Acho que eu errei a senha de novo. Deixa eu ver se é essa senha. Aí, tá. Então eu fiz esse front-end aqui justamente para exemplificar. Então, vê aqui que aparece lá um chat que eu criei via Postman, ele puxa, ele aparece aqui. Então, liste os clientes. E aí, então, eu posso, né, perguntar, interagir aqui, por exemplo, liste os produtos. E ele vai trazer para mim, né, ali com LLM e fazer as perguntas, tá batendo tudo lá no Cloud Hub e devolvendo aqui justamente essas informações aí, como se fosse um chatbot, e eu tenho a possibilidade, né, de selecionar o modelo, o GPT-4, o GPT-4, aqui na verdade está com 4.0, tá, ele vai alucinar. Deixa eu ver aqui, aqui ele selecionou 4.1, mas até que ele funcionou, beleza. Então aí ele trouxe para mim todos os produtos, os preços, o SKU, a quantidade em estoque, e vê aí que fica direitinho, tá? Deixa eu trocar aqui para 4.1. E aí eu consigo, né, colocar pedidos, cadastrar um cliente, né? Por exemplo, vamos cadastrar um cliente. Aí ele tem que me pedir, eu não passei o nome, né? Então ele tem que me pedir o nome completo do cliente aí para registrar lá no sistema. Eu vou falar vestuário meetup. E aí ele vai ter que cadastrar para a gente lá. Ó, eu coloquei lá no prompt que era para ele me confirmar sempre antes de fazer write operations, né? Então, no caso, eu tenho que falar às vezes assim para ele, ó, quero cadastrar o cliente vestuário meetup. Tem que deixar às vezes bem claro para ele ali o nome. Isso aí é tudo a questão do modelo que eu estou usando junto com o prompt que eu fiz, tá? Então aqui ele cadastrou. Vamos ver se de fato ele cadastrou mesmo, né? Às vezes ele alucina e fala para a gente cadastrou, mas não cadastrou, tá? Mas dessa vez ele fez mesmo, ó, tá aí, vestuário meetup, cadastrado aqui no banco. E aí também, o que a gente pode usar também, algumas funcionalidades do AI Chain, né? Para o nosso dia a dia, para ter dados, métricas, né? Isso aí a gente pode ter, como por exemplo, consumo de token, né? Então eu tenho lá no meu fluxo, eu salvo os tokens que são utilizados, eu salvo tudo aqui também na conversa, né?
eu coloco aqui no final, então eu tenho essa parte, deixa eu pegar aqui, peraí, qual que é o chat? É o quarto ali, tá? É esse cara aqui. Então, se eu ver isso aqui, vocês vão ver que aqui eu tenho todo o consumo, ó, de token, tá? Então, eu fiz aquela primeira chamada lá com 4.0, né? E aquela primeira chamada ali no front-end, né? E aqui no Postman a gente fez com 4.1. Depois eu mudei também aqui para 4.1. Ele vai acumulando aqui a quantidade de tokens de input e output, né? O output é o mais caro, geralmente, token de saída ali é geralmente mais caro, o de input é mais barato. Acho que do 4.1 é 40 centavos de dólar por milhão. E e o, e o output acho que é, não sei se é $2, um negócio assim. E aí a gente consegue ver aqui, né, o total de tokens, o custo, a gente consegue calcular direitinho e, enfim, fica algo bem legal ali que dá para fazer, tá, pessoal, com o AI Chain. E isso é só um connector, né? Tem o Vectors, tem o Whisper, tem várias outras possibilidades, a gente consegue fazer aí integrações bem complexas ali com eles. Beleza? Bom, eu acho que era isso, a demo, a apresentação, acho que tá tudo aí. Vamos deixar aí, acho que é para as perguntas aí, pessoal. Maravilha, Matheus. Obrigado aí pela apresentação, pelo show. Aqui no chat, a gente tem aqui perguntas, tá? Uhum. O Vitor, ele fez aqui uma pergunta. Como você decide quando quer utilizar, acho, não sei pronunciar aqui, reasoning, ou até mesmo agents, né? Reasoning. Isso, que aí ele menciona que é uma nova funcionalidade do OpenAI, a utilizar o modelo no AI Chain Connector, né? Então, acho que destrinchando a pergunta dele, acho que primeiro, né? Como que você seleciona o modelo no AI Chain, né? E se nessa seleção ele já tem suporte para alguns recursos mais específicos que lançaram agora, por exemplo, acabaram de lançar o recurso de agents, né? Aquele que controla seu computador e tudo mais. Tá. Então, como que você decide quando quer utilizar o reasoning? Então, ali falando ali para o que eu fiz, porque eu desenvolvi, ele usa o reasoning sempre no começo da pergunta para ter uma posição do que ele precisa fazer ou não, né? E aí essa funcionalidade nova aí da OpenAI, eu não sei se o connector se a gente consegue configurar para usar essa funcionalidade, porque por baixo dos panos ele encapsula ali a API do OpenAI, né? Então não sei se a gente consegue fazer esse fine tuning para direcionar, não, eu quero usar isso, sabe? Isso aí eu acho que não sei se é possível, não cheguei a ver. Legal, acho que você deu um caminho bom, né? Uhum. Assim, é um negócio que lançou agora, acho que tem uma semana aí, até para concorrer com algumas outras AIs que tinham e o OpenAI não tinha, né? Exato. E indo um pouco além, Renato, Uhum. rapidinho, esse fine tuning eu acho que é um ponto que o AI Chain ainda precisa explorar. Se você olhar a API do OpenAI, dá para você receber via streaming. Aqui no AI Chain acho que ainda não dá, tá? Acredito que são coisas que no futuro vai ser possível a gente colocar, não tem por que não ter isso. Acho que deve ser possível. Sim, tem muita coisa que é nova também, né? Tem coisa que Sim. eles às vezes lança, faz a propaganda, não libera ainda para todo mundo, né? Eu acho que algo que a OpenAI explora bastante é essa questão de gerar expectativas, né? Então eu acompanho aqui alguns canais que os caras eles já lançam, já vão testar, e é legal que às vezes eles testam na live, assim, é novo para eles também, né? E Uhum. várias vezes, né? O cara leu a notícia, tal, ele assina às vezes um plano ali pago, né? Aí, ó, gente, vamos testar, vamos ver como é que tá. Ele clica lá, putz, não tá disponível ainda para mim, né? Exato. Então, conforme for disponibilizando, acho que você deu um caminho legal, né, Matheus? Uhum. A base para que a gente consiga usar é, no mínimo, ter APIs, né? Exato, exatamente. Tendo APIs, tem uma grande chance de ter a opção no AI Chain,
né? Ou se não tem a questão de tempo para passar a ter, né? E na impossibilidade de não ter no AI Chain, você consome a API direto, né? Acaba não sendo um limitador. Isso. Mais uma pergunta aqui do Vitor, né? Se é possível trabalhar com modelos de LLM offline, por exemplo, o Llama, né? Que Dá. Uhum. legal. Dá sim, só que esses modelos offline eu tentei rodar aqui na minha máquina, mas é muito pesado, até mesmo os modelos com poucos pontos ali, poucos nós, por exemplo, modelos reduzidos ali, Llama 3, acho que 3B, 7B, eles pesam muito para a tua máquina rodar, consome muita CPU, tá? Não é um Mule, é sim para rodar o modelo offline, né? O LLM offline. Então, e até mesmo para você rodar on-premise, isso você tem que ter ali um poder legal para, né? Para rodar, geralmente GPUs, algo assim. Mas dá sim, você consegue totalmente, você consegue configurar ali modelos offline e quando fazer essa conexão ali, tá? No caso, eu usei aqui o Ollama, tá? Acho que rodando o Llama 3, acho que 7B, um negócio 8B, 7B aqui na minha máquina. Mas ele demorava, às vezes, 4 minutos para responder uma pergunta básica, tá? Porque era limitado, né, aqui a quantidade de CPU, de memória aqui na máquina, rodando o Mule e rodando o modelo, né? Ficava muito pesado. E aí vale uma reflexão, né? Às vezes a gente tem até um site, depois eu posso colocar o link, que ele traz para a gente um benchmark de custo de tokens de vários modelos LLM. Né? Então, é sempre bom quando você vai projetar alguma coisa, você ficar de olho lá para você equilibrar o melhor custo-benefício, né? Uhum. Então, às vezes pode ser tentador, né? Você pensa, putz, não quero pagar esses centavos aqui por tokens, né? Por milhares de tokens. Quero subir o modelo offline, só que na prática você vai gastar bastante computação, né? Exato. Claro que talvez no futuro evolua, talvez no futuro você rode no celular, né? Mas ainda tá bem caro, assim, você subir ali o seu próprio, né? Exato. Mas isso pode mudar, daqui a 3 meses, se você estiver vendo esse vídeo, pode ser que... Tem aqui mais uma pergunta do Vitor. Ele pergunta ali no conector MCP, né? Quais são ali as possíveis formas de comunicação que podem ser utilizadas? É só o SSE? Ou além do SSE existe outra forma? Tem o SSE, né, e tem acho que o HTTP Stream, que é o que eu estou usando aí nesse caso. Se eu não me engano, eu não parei para ler a fundo, né, as diferenças, enfim, mas acho que o HTTP Stream acho que ele é mais avançado do que o SSE. Eu tive alguns probleminhas técnicos com o SSE. Ele demorava mais para conectar, tá? Para estabelecer a conexão e não mantinha a conexão ali estabilizada, né? Ele às vezes perdia a conexão eventualmente, enfim. Então eu tive uma melhor experiência aí com a outra forma, que é o HTTP Stream. Boa. Eu coloquei no chat também um link do LLM Pricing. É bem legal, dá para a gente ter uma noção ali de custo de token, né? E aí eu acho que principalmente para arquitetos, né? Então, hoje você vai arquitetar um projeto MuleSoft, AWS, Azure, até mesmo on-premise, né? É fundamental a gente ter um equilíbrio ali da parte técnica com a parte de custo, né? Uhum. Não tem como a gente, às vezes, fazer uma arquitetura que é o estado da arte, que vai ali não gerar um retorno financeiro para a empresa por custar muito caro. Então, eu acho que esse é o grande desafio dos arquitetos modernos, não sei vocês, né? Você vai projetar Mule, calcular VCores. AI é a mesma coisa. Você vai projetar uma arquitetura de AI, você vai precisar levar em consideração o custo das coisas, né? E agora tem esse componente novo que é o custo do LLM, né? Então, como o Matheus mencionou, às vezes, dependendo do que você vai fazer, você vai precisar de um LLM mais robusto, que aceita mais tokens, mais atualizado, né? Mas às vezes você vai ter tarefas simples que você pode usar LLMs mais simples, usar o Mini, né? Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio, né? E a gente, como arquiteto, levar isso em consideração. Exato. Me parece que as dúvidas aqui se encerraram.
Tô vendo aqui no chat bastante elogios. Então, Matheus, parabéns, tá? Tem mais uma. Ah, Chegou chegou aí. agora. Manda aí, Daniel. Outra do Cauã. Conforme for evoluindo mais esse tema, existem práticas atuais no milho que ficarão obsoletas e quais? Uma futurologia aqui. Pior que talvez não, tá? Talvez vai agregando coisas. Isso. Uma coisa que realmente está muito em alta é uma discussão. Até acho que o pessoal da prensa fez um artigo, né, com uma provocação. Seria o MCP o novo modelo de APIs, né? E é legal que o Danilo, eu acho que ele fez um reply nessa postagem e colocou as observações dele, né? Acho que até vale legal, acho que até vale dar uma lida, né? O Danilo é o VP aqui, Latam da Murisoft. E, na verdade, são recursos a mais. Não acho que o MCP ele vai substituir a API REST. Mas, pelo contrário, a gente vai ter um novo canal que a gente vai ter que disponibilizar as nossas APIs, né? Que vai ser utilizado para finalidades específicas, no caso o LLM. Mas o que a gente faz no Muli com API REST é algo que continua, né? É claro que vai existir uma pressão e uma provocação muito grande para ver se muda a forma como a gente desenvolve, né? Será que a IA generativa já é capaz de gerar código? Ou a gente vai continuar fazendo com low code? Acho que isso é até uma discussão para um outro meetup, né? Sim, com certeza. Bacana. Então, acho que é isso. Aí, Matheus, fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Não, somente agradecer a Renato, Daniel, por ter essa oportunidade aqui de apresentar esse conteúdo, também a todo mundo que assistiu, que gostou também, pela presença aí, tá, pelo empenho. Foi bem legal, tá? Maravilha. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Daniel, aí, meu colega de organização, obrigado. E, pessoal, obrigado por ter participado hoje, né? Então, a gente encerra aqui, né? E em breve teremos mais eventos aí. Tem bastante novidades aqui para a gente trazer aqui para a comunidade. Grande abraço. Tchau, tchau. Parabéns aí, Matheus. Excelente Valeu. conteúdo. Valeu.